Calculando o indicador de produtividade do projeto Ali. Para fazer este cálculo foi fornecida uma planilha onde constam os custos fixos e variáveis para levantamento dos dados. Precisamos seguir essa metodologia, essa planilha para fazer o levantamento. Uma observação importante: a palavra aquisição do produto tem causado alguma confusão. Alguns empresários têm somado as compras, as notas fiscais de entrada ou somado os boletos pagos ao fornecedor para considerar o custo do produto ou serviço naquele mês. Então, não é isso, não é o que comprou, não é o que pagou, é o custo do produto que foi vendido, que é o que vamos explicar em seguida. Então, desconsidere a palavra aquisição e troque pela palavra custo. Exemplo no comércio, uma loja de sapatos. Este sapato foi vendido, então teve um custo para vender. Ninguém vende um produto sem custo. Qual o custo desse sapato? Foi o valor pago ao fornecedor na compra e mais alguns adicionais, como IPI, se for o caso de comprar da indústria, frete, se pagou frete para chegar até na empresa e alguns produtos ainda têm o imposto de FAO. Esses detalhes é importante ver com o contador. Aqui é importante para a gente saber que o custo do produto é todo aquele valor pago para fazer uma compra e ter o produto na sua empresa para vender. Neste exemplo, o custo do produto, sapato, é o que foi pago ao fornecedor, mais IPI, mais frete, mais IFAL. Além deste custo do produto, também é considerado custo variável as despesas de vendas. Quais são essas despesas de vendas? O imposto pago na venda simples nacional, somente o simples é considerado imposto para quem está no simples. A comissão, se é pago a comissão para o vendedor. A taxa de cartão de crédito, que é pago na venda no cartão. E aqui é necessário fazer uma média, porque existem diversas taxas. Para débito é uma, para crédito 30 dias é outra e para parcelamento também é outra. Então, o que você deve fazer é fazer uma média, soma as 3, 4 taxas que você tem no seu comércio e encontra a taxa média. Ok? Então, o custo variável, custo do produto, mais despesa de vendas. Vamos para um exemplo prático. Esse sapato, então, ele foi comprado por R$ 65, ok? O preço pago ao fornecedor. E ele foi vendido por R$ 645, o preço de venda. Sobre o preço de venda e não sobre o preço de custo é que se paga imposto, comissão e cartão. Então, neste exemplo, 6% de R$ 145 deu R$ 8,70. 2% de R$ 145 deu R$ 2,90. 2,5% de R$ 145 deu R$ 3,61. Somando todas essas despesas de vendas mais o custo do produto, temos então R$ 80,21. Isto é custo variável. E só teve esse custo porque vendeu. Se não tem venda, não tem custo variável. É zero. Não vendi, não tem custo. Não pago comissão, não pago cartão de crédito, não pago imposto. O produto fica na prateleira da loja. E a receita, né, o faturamento que foi pedido para vocês é para somar todos os produtos que foram vendidos dentro do mês de abril. Então, no mês de abril, o que nós precisamos saber? Toda a venda feita pela empresa, faturamento e o custo para fazer essa venda. Seria como se somasse todos os sapatos vendidos a preço de venda e todos os sapatos vendidos a preço de custo. Aí nós temos a informação que nós precisamos. Todos os sapatos vendidos a preço de venda e a preço de custo. Mas e os demais sapatos que não foram vendidos? Aqueles que não são vendidos, eles continuam no estoque. Neste exemplo, um estoque total de R$ 26.793. Apenas o sapato que foi vendido, R$ 80,20, é considerado como custo. Mas alguns empresários podem ter dificuldade de levantar essa informação, não tem um sistema de gestão organizado, não alimenta com as compras, com os custos, então fica difícil para ele fazer esse levantamento. Mas nós temos aqui uma opção. Praticamente todos sabem qual é a margem que eles colocam no preço de custo para achar o preço de venda. Por exemplo, toda mercadoria que chega, coloca-se 30%. Então, 30% de R$ 100 o preço de custo chega no preço de venda de R$ 130. Aqui é um exemplo.
E com esse fator de multiplicação, a gente consegue estimar o custo da empresa. Claro que pode ter várias margens diferenciadas, não aplicar 30% para todo o produto. Aí, de novo, recorremos à média. Em média, qual seria o percentual utilizado para calcular o preço de venda? Se um produto, se o empresário coloca 100% no custo do produto, isso quer dizer o quê? Ele vende por R$ 200, ok? Aplica aí 100% e 30%. Para eu achar o custo total dessa loja de sapatos, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir a venda, que foi R$ 75.000 no mês, por 1,30 e vou achar o custo, 57.692. Esse é o custo que nós estamos buscando, o custo variável, que é o custo do produto vendido. Por que 1,30? Quando você aplica 30% em cima de 100, né, é como se calculasse 30% de 100, 30. E soma mais os 100, 130. Existe um cálculo mais rápido direto, que é multiplicar por 1,30. Este 1,30 já adiciona 30% em R$ 100. Então, se eu coloquei 1,30 para chegar no preço de venda, eu posso tirar o 1,30 dividindo para chegar no preço de custo. Se o empresário joga de mais de 100%, então multiplica por 2, né? Se for 100% vezes 2, R$ 100 vezes 100%, 200. Se for R$ 130, 2,3. E assim sucessivamente. Este é um multiplicador de preço. Mas eu não sou um comércio, então eu não tenho estoque, eu não tenho produto. No comércio é mais fácil fazer o custo do produto porque nós vimos, é só levantar informações que o empresário tem, quanto que pagou e qual a despesa de venda. Na indústria ou naqueles negócios que produzem, como um restaurante, é um pouco diferente, assim também como nos serviços. Na indústria, ou se uma empresa produz, por exemplo, um restaurante, uma pizzaria, da mesma forma, tem que se levantar o que foi gasto de matéria-prima naquilo que foi vendido. Então, assim como na loja de sapatos, a matéria-prima não usada fica no estoque. A matéria-prima usada naquele mês para produzir é o custo total da matéria-prima para fazer a produção que foi vendida. Então, para chegar nesse custo total, deveria se somar todas as matérias-primas utilizadas na produção. E com isto, conseguimos ter a informação que precisamos. Agora, como que é feito isso? É necessário ter uma ficha técnica para produzir uma pizza, quanto eu uso de queijo, de massa, de temperos, a caixa de papelão que eu embalo para entregar a pizza, todos os componentes para produzir uma pizza. Este levantamento é feito com a ficha técnica. Assim também, se eu fabrico cerveja artesanal, então o líquido da cerveja, a tampinha, a garrafa, o rótulo, todos esses componentes para produzir 1 litro ou 700 ml de cerveja. Se eu tenho um restaurante, então quanto que eu gasto para fazer um prato feito, arroz, carne e batata frita, quantas gramas para compor esse prato? Se eu fabrico pão de queijo, então 1 quilo de pão de queijo me dá quantas peças, qual o valor de custo de cada peça? Se eu tenho confecção, fabrico camisas, quanto de tecido, quanto de linha, a etiqueta para colocar na camisa, o saquinho plástico, todos os componentes para produzir uma camisa são considerados na produção. Então é necessário ter uma ficha técnica, não é trabalhoso, é montar uma planilha no Excel e depois você só atualiza com os custos à medida que for aumentando. Dá um trabalho no começo para ter essa ficha técnica, mas depois não precisa mais, a não ser que você crie outros produtos. Então, quem produz ou indústrias sem ficha técnica não consegue fazer o levantamento adequadamente dos custos variáveis. E por fim, serviços. Serviços nós separamos mão de obra e insumos. Então, uma empresa de serviços, eu sei quanto que ela vendeu no final do mês, somando a venda. E quanto que é o custo variável dela? Como que eu calculo o custo variável? É um pouco mais complexo na prestação de serviços porque é bem variado. Tem serviços que usam insumos, tem outros que não usam, tem serviços que a mão de obra é fixa do funcionário, não é uma percentagem da produção. Enfim, temos que analisar caso a caso. Um exemplo aqui de uma clínica médica. Então, o médico e a enfermeira são mão de obras, né? Mão de obra para aplicar na entrega do serviço de saúde. E são usados alguns insumos, a luva descartável, a máscara descartável, o remédio, alguns procedimentos que um médico utiliza ou a enfermeira, tudo isso são insumos somados à mão de obra, que deveria compor o custo da prestação de serviço de um serviço médico. Um contador também teria o quê? Ele teria poucos custos variáveis porque ele teria o imposto que ele paga
para atender os clientes. Quando ele presta serviço, ele tira nota. Mas, basicamente, ele não tem custo variável, porque se ele tem uma equipe de funcionários, ele atende, por exemplo, 10 clientes, mas ele conseguiria atender 20. Então, para ser um custo variável, ele tem que aumentar na proporção das vendas. Eu dobrei a venda, eu dobro o custo variável. Não é o caso da prestação de serviço, por exemplo, de um contador. Ou um corretor de imóveis. Ele é custo variável para a imobiliária se ele recebe comissão. Então, para cada venda que ele faz, ele recebe uma comissão, o custo variável para a imobiliária. Se esse corretor anda pela cidade, gasta gasolina e a imobiliária paga o combustível, então seria um insumo para o corretor trabalhar. Um mecânico ele usa o quê? Para trabalhar, ele usa estopa, usa produtos de limpeza, lubrificantes, tudo aquilo que ele usa ali para prestar um serviço, fora as peças, claro, do veículo que ele troca, esses insumos para trabalhar são considerados na prestação de serviço. Ok? Então, é, para a prestação de serviço, nós precisamos detalhar melhor para achar o custo do serviço. Então, veja que não são cálculos complexos, essa planilha atende muito bem. O que a gente precisa é ter informações. Nós precisamos levantar informações corretamente, informações adequadas para conseguir fazer os cálculos. E entendemos como um projeto de inovação, estamos aí com o Sebrae apoiando os empresários, nós precisamos fazer uma transformação, entrar na empresa e deixar um conhecimento útil para eles, que eles possam continuar aplicando na empresa deles. Nós vimos que eles têm muitas dificuldades com indicadores, então está aqui um exemplo, uma oportunidade de criar indicadores financeiros, que são indicadores fáceis de entender e muito úteis para aplicar na pequena empresa. Basta essa disciplina de ter a informação organizada e fazer o cálculo. Então, muito importante que a gente faça essa contribuição com os empresários. Ok? Até a próxima, então, a apresentação